Boa tarde, meu nome é Ezequiel Mota, sou trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem? Hoje eu estou encarregado da live, né? A gente tem live todos os dias aqui pelo Facebook e hoje é o meu encargo a live, tá? Hoje a gente vai abordar um tema, aliás, não é um tema só, são vários temas, né? Que é aborto, suicídio e homicídio, à luz da doutrina espírita e também influência, né, dos espíritos na nossa vida, né? Esse campo de energia, né, que acaba nos influenciando, queiramos ou não. A gente vai falar muito sobre isso e materialismo. Então é um conjunto de coisas, mas que no fim eles culminam nesses, vamos dizer assim, e não deixa de ser problema, né? Porque aborto, homicídio, suicídio é um problema social gravíssimo, né? Então, no fim das contas, leva a essas instabilidades sociais e retardamento, né, na caminhada evolutiva do espírito. Então, são esses assuntos que a gente vai abordar. Além das lives todos os dias que temos aqui, às 18 horas aqui no Facebook, tem também na Casa Espírita Maria de Nazaré, que é localizada na rua João Peckni, 537, frente ao cemitério de Poá. Tem também as atividades presenciais, né, de domingo, 9 da manhã, palestra espírita, segunda-feira, desobsessão, mas não é aberto ao público, só em casos de urgência e excepcionais, e aí então é possível que o atendimento seja feito em casa para poder então orientar o tratamento. Eu estava dizendo aqui sozinho, porque eu não via vocês, dei uma pausada aqui, que começou cedo hoje. Vamos em frente. Então, domingo, 9 da manhã, segunda-feira, 18h50. Excepcionalmente, 18h30 para quem for lá para ser atendido presencialmente. Domingo, aberto ao público. Segunda, privativo aos médicos. Quarta-feira, aberto ao público. 20 horas é o passe magnético. Não é só aparecer por lá, a pessoa está com mal-estar, né? Não está se sentindo bem. E o passe magnético ajuda e muito, né? Inclusive, não só a pessoa, muitas vezes, há um espírito obsessor que esteja ali com ela. Então, 20 horas, quarta-feira. Quinta-feira temos o estudo da doutrina espírita, às 15 horas, aberto ao público, não é? E das 16 às 16h30, assistência espiritual não aberta ao público. Sexta-feira nós temos às 19 horas a palestra evangélica. Então essas são as atividades presenciais da Casa Espírita por enquanto. No ano que vem a gente vai ver. Vai depender da doença, da pandemia, essa coisa toda, tá? A gente tem um canal no YouTube, né? Iniciais são CEMN Poá. A gente pede a gentileza de vocês entrarem no canal, né? Se inscreverem, se eles não estiverem inscritos, convidar outras pessoas das suas relações e contatos, grupos, para se inscreverem também. Estamos, pelo menos que eu tenha visto recentemente, 194 inscritos. A gente tinha proposto fazer um esforço de chegar a 200. Está perto, né? Está pertinho, né? 6 números. Dá vontade de eu me inscrever 2 vezes. Ou até mais. Mas não pode, pelo número de celular. E aí, então, pedir para vocês divulgarem, né? Compartilhando, né, os vídeos, né? Porque todas essas lives estão convertidas, viram vídeos e são colocados lá. Tem aí, acho que uns 500 já por aí, porque tem mais de ano que estamos com as lives, né? Então, eu depois vou dar uma olhadinha, mas tem bastante lá para escolher a gosto, tá? E aí vocês dêem o like se gostar, né? Compartilhem, né? Que é uma maneira de a gente divulgar a doutrina espírita. Nós vamos ter agora, no próximo sábado, isso é importante, viu? A campanha da Fraternidade Alta de Souza, estamos recebendo alimentos para depois a gente fazer as cestas básicas e doar às famílias cadastradas, carentes, né? Tem umas 20 famílias, às vezes passa um pouco, aparece alguma pessoa. Se tiver, a gente doa, né? Então, estamos pedindo aí ajuda, né? Quem puder, passa por lá e doa lá o que puder de alimentos, tá? Então, no sábado agora, a partir das 15 às 16h30, vamos ter 2 trabalhadores da casa que vão estar recebendo os alimentos. Mas se quiser, por exemplo, e amanhã, às 20 horas, pode ir também, leva lá, não tem nenhum problema, ou mesmo na quinta, às 15 horas, vai ter gente lá.
Ou na sexta, às 19 vai ter gente lá. É que no sábado vai ser específico, né? 1h30 recebendo só alimentos. Mas os outros dias pode também, até no domingo. 9 da manhã, 10, pode aparecer por lá e levar. Não tem nenhum problema não, tá? Bom, e estamos com a campanha do livro, né? Que estamos recebendo doações de livros espíritas, porque nós vamos fazer a Feira do Livro Espírita, dia 21, 10 da manhã. Não é? Então é daqui 2 domingos. Então até lá a gente está recebendo os livros de doação, livro espírita, para a gente fazer a feira. Oportunidade de estimular a leitura do livro espírita, não é? E também divulgar a doutrina espírita. Não é? Então os livros serão vendidos a preços módicos, R$1 até 5 os livros usados, e livros novos, R$10, mesmo que ele custe a venda aí nas livrarias, né? Seja virtual ou física, que custe 20, 30, 40, não importa, 50, não importa. Livro novo lá, nós vamos vender a R$10, tá? Então, e livro usado, de R$1 a R$5. Então é uma oportunidade para vocês aí adquirirem alguma obra que vocês não tenham, ou mesmo que até queiram presentear alguém, porque não tem problema que seja usado o livro. E vai ter livro novo também. Não são muitos, mas... Não é? Enfim, então, fica aí o convite para vocês, tá bom? A gente vai fazer o telefone da Casa Espírita, esqueci de falar, porque daí se quiser comunicar conosco pelo telefone, aí pode mandar o WhatsApp, tá? Eu mesmo atendo, tá bom? Então o número é 963004552. 963004552. Obrigado, viu? Abraço, Vânia, obrigado. Beth, José Faria, o Alessandro já tinha falado. É isso aí. Estamos em 8 aqui hoje, tá uma beleza, hein? 8. Estou feliz. Porque depois vai para o YouTube e outras pessoas poderão também assistir, né? Mas ao vivo aqui estamos em 8, comigo 9. Fora os espíritos, né? Não podemos esquecer. O mentor está aqui, né? Sempre inspirando a gente, sempre a gente está pedindo, né? Então vamos fazer uma prece para começar, né? Para não perder mais tempo, né? com notícia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus, paz e luz nos nossos corações. Por que eu falei que estava feliz? Estamos em 8. Gente, eu no domingo, né, anteontem, eu fiz uma palestra aqui com o tema transcomunicação instrumental. Tema, para mim, interessantíssimo, né? Mas, na live, né, que estava passando ao vivo, eu até mandei o link, compartilhei com alguns de vocês, né? Gente, um tema tão importante, tão fabuloso, que para mim, pelo menos, eu penso assim, né? Gente, vocês não fazem ideia. O palestrante, não era uma palestra, mas era uma live, né? A pessoa que estava lá falando é uma das pessoas mais importantes no Brasil nesse ramo. Gente, tinham 6 pessoas assistindo, 6 comigo. Pode? Mas enfim, é isso aí. Vamos em frente. Então o tema é aborto, homicídio, suicídio, influência espiritual na nossa vida, pelos espíritos, e também a questão do materialismo. Que veja bem uma coisa, a questão que nós estamos aqui buscando abordar, a gente vai primeiro fazer uma abordagem do materialismo, né? Que na realidade sempre houve no planeta, porque o grau de evolução não se prova, a gente precisa entender. Entretanto, com o cientificismo que veio a partir de Isaac Newton, recrudesceu esse materialismo em nível planetário. E aí, em nível planetário, a massa crítica, ou seja, mais de 2/3, ou bem mais aí de 2/3, que a minoria que é espiritualista, a partir do recrudescimento com o cientista Isaac Newton, não é? Então, a compreensão, tanto da ciência quanto da comunidade social em geral, é que a vida é material. Nós somos o corpo e você está vivo, morreu, acabou.
para a esmagadora maioria. E mesmo para aqueles que frequentam uma religião, uma igreja, na realidade não tem uma consciência, uma compreensão espiritual. Não, vive a vida, vai na igreja, faz a reza, e pronto, né? Então, o que acontece? O materialismo campeou em nível planetário em uma percentual grande, né, da comunidade planetária, dos encarnados. Com isso, praticamente, não digo todos, mas uma maioria esmagadora, nos países, no planeta inteiro, com essa mentalidade materialista. E aí, com isso, leva ao quê? As pessoas praticarem o suicídio. Não há nenhum problema, porque se a vida é material só, você está com um problema, você não consegue resolver, um problema emocional, um problema sentimental, um problema financeiro, o que for, e você não quer continuar para enfrentar isso, você pensa o quê? Eu vou acabar com esse problema, então eu acabo com a minha vida, o problema acaba e pronto, está resolvido. O materialismo leva a isso. Ou então, a mulher engravida, o namorado fala, olha, se você quiser levar isso para frente, eu não vou assumir nada. A gente teve um relacionamento sexual aí, mas nós não combinamos de gravidez. Você engravidou, agora eu não quero nem saber. Agora, se você quiser resolver, eu te ajudo aí para a gente resolver. Esse resolver, vocês sabem o que é o aborto, né? Ou às vezes, a moça teve uma relação sexual ao acaso, nem sabe quem é a pessoa, muitas vezes, né? O homem, né? E aí a opção, logo que vem na cabeça, aborto. Tudo isso decorrente do materialismo. Materialismo. Porque se pensa o quê? Aí o corpo é meu, faço o que eu quero, o feto que está desenvolvendo, quem manda sou eu, e acabou. Também faz o aborto, está tudo certo e pronto. A visão materialista. Então não tem uma visão espiritual que vai além da material física. O sujeito, por outro lado, que não gosta de outra pessoa, seja porque ela lhe fez alguma coisa que ele não gostou, ou porque está atrapalhando seus negócios, ou ele quer pegar o lugar do outro, e aí ou ele mesmo tira a vida da pessoa, diretamente, ou através de subterfúgios, envenenamento, ou paga para alguém ir lá fazer isso. Mas de todo jeito, a pessoa tem a iniciativa de tirar a vida do outro. Homicídio, não é? Então, na visão materialista, fazer isso é uma coisa que não há maior consequência, porque depois que a pessoa morre, acabou tudo, não tem mais nada, então. E o problema é que quando você tem uma massa crítica alta, elevadíssimo, percentual muito elevado, todos com pensamento, ou a esmagadora maioria com pensamento, leva os outros a também pensarem assim. Não é? Então é por isso que nós temos o planeta com uma esmagadora maioria de pessoas com esse pensamento, inclusive a juventude. Né? Nos Estados Unidos, como eu já disse várias vezes, as crianças dizem assim, fique rico, morra tentando. Então, quais são os valores que se observa com esse tipo de colocação? Que o importante é a matéria, o importante é o dinheiro, o importante é a beleza do corpo. Né? Porque com a beleza do corpo a gente abre as portas. Esse é o pensamento materialista. Entretanto, a questão é que é um engano, é um engodo. O materialismo é um engodo, porque não existe materialismo. O que existe é somente a vida espiritual, e inclusive a que estamos vivendo, ela é espiritual também. Que a matéria não existe. Ela é ilusória. A gente imagina que existe. Mas, na verdade, a matéria é energia condensada, magnetizada. Mas a matéria não existe. Não existe matéria. Existe energia. Tanto que você pega um átomo, e a comparação que foi feita, você pega, por exemplo, o núcleo do átomo, que seria prótons e nêutrons. Se for mais de um átomo, tem que ter nêutron, porque senão eles não há coesão. Eles se repeliriam, porque são cargas positivas.
Você coloca o núcleo do átomo no centro do Maracanã, naquele círculo central do Maracanã do estádio. O primeiro elétron vai passar do lado de fora do Maracanã, bem distante do lado de fora. Olha a distância que tem do núcleo do átomo para o primeiro elétron que passa lá do lado de fora, longe, circundando. Entre esse núcleo do átomo, que vamos comparar um grão de ervilha, por exemplo, ali no meio do Maracanã, ali no centro do campo, e o primeiro elétron, que é muitas vezes menor que o próton, passando lá longeão, rodeando, olha a distância que tem do núcleo do átomo para o primeiro elétron que passa em volta. Uma distância incomensurável. Cadê a matéria? Não tem matéria. Que tem a energia. Então, até cientificamente é possível se argumentar que a matéria não existe. Que o que existe é energia. Que o que existe é só a vida do espírito. E o que nós chamamos de corpo, simplesmente é um instrumento de expressão do espírito. Um dos. Porque nessa dimensão é esse corpo que nós usamos, enquanto espírito imortal, para nos expressarmos. Nas outras dimensões, nós vamos usar outros corpos. Corpos oriundos da dimensão da qual forma ele, da qual ele é formado. Então, na medida em que a pessoa tira a vida do corpo, né, destrói a vida do corpo, seja no aborto interrompendo a gravidez, seja no suicídio a pessoa própria, ela fazendo isso com ela própria, com o corpo dela, né, destruindo a vida orgânica do corpo, que Deus te deu, porque a gente costuma ouvir falar que o corpo é meu. O corpo não é nosso. O corpo não é nosso. Tudo é de Deus, gente. Tudo Deus que fez. Inclusive nós. Como é que o corpo é nosso? O corpo não é nosso. Tudo é de Deus. Ou seja, a pessoa tirando a vida de outra pessoa, mandando o outro fazer, paga para outra pessoa matar. Ou ela mesma faz isso. Né? Quantos casos nós não já descobrimos de envenenamento dentro do lar? Dentro do lar. De marido contra mulher, de mulher contra marido. Vai envenenando de pouquinho, aí quando a pessoa vai ver, está morto, envenenado. E isso ainda a ciência hoje mais avançada consegue descobrir. Mas e 100, 200 anos atrás? Ninguém descobria, porque a medicina legal naquela época nem existia, era super incipiente, então não se descobria a causa da morte. Morreu. A causa da morte é desconhecida, morreu por causas naturais. Mas o fato é que a pessoa não morreu, porque a morte não existe, você só mata o corpo, mas não o espírito, que é imortal, é eterno. E aí, quando a pessoa se suicida, no caso de suicídio, quando ela se dá conta, ela pensa que está viva ainda. Eu tentei me matar, não consegui. Até teve um caso que eu vi ontem, né? Que foi o seguinte. Um médium, né, que sai do corpo, tudo, né? Faz projeção. Nessas projeções lúcidas, encontrou um camarada, né? E dizia que estava perdido, mas dizia que morava em Jundiaí, que não estava conseguindo chegar lá, que precisava ir para a casa dele. E aí, esse nosso irmão, né, que estava fora do corpo, é encarnado, mas estava fora do corpo, olhando para ele, viu que era um camarada desencarnado. Então não era uma pessoa que estava encarnada fora do corpo, não. Viu que ele estava desencarnado porque é perceptível, porque a pessoa que está fora do corpo encarnada, ela tem um cordão, que nós chamamos de cordão de prata, que sai geralmente aqui da nuca e liga até o corpo. Então você percebe facilmente que essa pessoa está encarnada. Ela está fora do corpo, mas está encarnada. E esse sujeito não tinha. Estava desencarnado. Só que ele percebia-se que ele não sabia que estava desencarnado. Então vocês vejam bem uma coisa. Bom, começou a conversar com ele, vai daqui, vai dali. Aí vai perguntando. E aí, como a pessoa sabia onde era o lugar, foi indo com ele. E perguntou, né, da situação dele, o que ele lembrava. Ele não lembrava de quase nada. Mas você não lembra de nada? Onde? Você trabalhava onde? Ah, eu trabalhava em tal local. E quanto tempo você trabalhava lá? Aí quando ele começou a voltar à mente dele que ele tinha perdido o emprego.
Falei, não, mas eu perdi emprego. Mas faz tempo, você ficou quanto tempo desempregado? Ah, fiquei quase 1 ano. E você não arrumou outro emprego? Aí a mente dele começou a voltar. Certamente algum mentor devia estar ajudando. Aí que ele foi lembrar que ele tinha perdido o emprego, fazia mais de 1 ano, ele estava saindo para procurar emprego. Ele saiu, ficou durante o dia para cima e para baixo, não conseguiu emprego. E ele já não conseguia mais voltar para casa naquela situação, porque a família já estava passando aperto, né? Porque não tinha dinheiro, tinha criança pequena e tudo. E aí, voltando para casa, ele sentiu uma angústia e um desalento tão grande, que aí ele viu uma serraria aberta, mas era uma serraria que já não funcionava mais, estava fechada. Ele entrou lá, arrumou uma corda, pendurou numa madeira que tinha em cima e botou no pescoço. Se enforcou, porque ele não queria mais voltar para casa e enfrentar a situação da família. Ele nem raciocinou direito. Mas aí ele falou assim, então, mas eu tentei me matar, mas não morri. Só que deu certo, né? O suicídio dele deu certo, porque ele estava desencarnado. Ele estava desencarnado. E aí, quando ele se deu conta que estava desencarnado, ele desesperou. Então vocês vejam que a pessoa que se suicida, ela não resolve o problema que a acometia. O problema continua e sempre ele aumenta, ele recrudesce, porque nesse caso que eu estou contando essa história, ele tendo se suicidado, a família dele ficou desassistida duplamente, agora sem a presença dele, porque ele lá presente podia ajudar de alguma forma, mesmo ele não estando trabalhando. Mas ele desencarnado piorou, porque agora a mulher viúva, com criança pequena, ela vai ficar mais difícil ainda. Então ele se suicidando não resolveu nada, ao contrário, piorou mais ainda para ele e para a família dele. E ele não conseguiu realizar o intento dele, que era se matar. Ele continua vivo, porque a morte não existe. Então a pessoa que se suicida se engana. E o que leva a isso? Materialismo. E o materialismo é um campo de energia tão poderoso que está norteando todo o planeta, a psicosfera, que nesse caso que eu contei, o sujeito não saiu de casa para se matar. Ele saiu de casa para arrumar emprego. E ele, não conseguindo emprego, voltou, não sabe de onde que veio a ideia de se matar. É um campo de energia que está pairando o materialismo no planeta inteiro, na psicosfera planetária. E aí você está triste, você está acabrunhado, você entra numa sintonia com esse campo de energia do materialismo, logo você capta uma ideia de resolver através do suicídio, você se mata. Então, o que acontece é que precisamos todos nós buscar, através dos nossos pensamentos e sentimentos, emanar energias espirituais, para ir você rompendo esse campo de energia do materialismo, para mudar isso. Porque ainda tem um percentual grande desse campo de energia do materialismo. Então a gente precisa ir invertendo esse percentual para que as pessoas, quando estiverem numa situação dessa, não pensem em se matar, e nem matar ninguém, nem fazer aborto. E nem fazer aborto, não é? Porque, na verdade, quando a mulher interrompe a gravidez, ela não vai matar o espírito, porque o espírito está vivo, e o espírito não vai morrer. Simplesmente ela vai interromper a gravidez, com isso impossibilitando esse espírito de iniciar uma reencarnação nesse novo corpinho, nesse feto, não é? E como a gente está no mundo de expiações e provas, esse espírito com certeza tem relação com a mãe e com o pai, e com as pessoas da casa. E normalmente, sendo mundo de expiações e provas, são relações deletérias que com a reencarnação, na condição de filho, viria para a reconciliação, viria para solucionar, para, através da lei do amor, converter a dor anterior em relações de afeto agora. Porque se antes houve violência, agora a mãe vai abraçar, vai acarinhar, vai beijar, vai amamentar. É o amor em ação. Mas na medida em que faz o aborto, você já interrompe o processo todo. E dependendo do espírito reencarnante, se for um espírito ainda pouco evoluído, ele poderá ficar com muita raiva, com muito recrudescer as raivas que ele já tinha, que ele tentou amenizar, para reencarnar, e volta tudo. E muitas vezes esse espírito pode se voltar contra a mãe. Quantos casos de espíritos que se agarram no útero da mãe, depois do aborto feito, se agarra ali, emanando energias
sombrias, gerando ali um câncer, um tumor. Aí a mãe não sabe por quê, tem um tumor ali dentro do útero que leva ao desencarne. Tudo por conta de uma visão de mundo materialista, egoísta, e que prejudica a evolução dos espíritos, o crescimento, não é? Então, tanto no caso do homicídio, como do suicídio, como no caso do aborto, são interrupções da vida do corpo. E as pessoas que forem as responsáveis por esse ato, seja a pessoa que praticou diretamente, ou sejam aquelas que estão envolvidas ainda aqui indiretamente, como por exemplo, a mulher vai fazer o aborto, ela pode fazer ela própria, né? Toma um chá, não sei, essas coisas que provocam o aborto e faz o aborto, e realiza o aborto. Às vezes tem casos de mulher que ficam loucas, né? Perfuram, né? Com instrumentos. Bom, continuando, deu pausa de novo. Perfuram com instrumentos o corpinho do feto. E em muitos casos acaba tendo uma hemorragia e desencarna a mulher, né, que está grávida, e o feto que estava ali desenvolvendo também interrompe a gravidez. Aí no caso ela própria responde diretamente e mais ninguém. Podendo, talvez, em segundo plano, a pessoa, o namorado, o marido, o amante, quem for, dependendo de como foi a atitude, como foi a orientação da pessoa, também ela pode estar envolvida. Porque, por exemplo, num caso desse daí, um namorado, um companheiro, um amante, fala, não, você vai ter que fazer isso aí, porque não, você vai fazer, sugestionada por essa pessoa, vai lá e faz. Ele também está envolvido, vai responder também. Ou às vezes a pessoa não tem coragem, vai lá na clínica clandestina de aborto e faz lá. Quem está lá fazendo também, as pessoas que são lá da clínica, todos vão responder. Todos vão responder. Né? E tanto que tem aquelas, entre aspas, parteiras, né, da morte, né, que faziam aborto, chegam no plano espiritual. Está endividadíssimo perante a justiça divina. E para saldar isso, gente, são muitas encarnações duras, sofridas. Não é? A pessoa que pratica o suicídio é a mesma coisa. Se ela pratica sozinha, se ela é influenciada por alguém a fazer isso, que tem também, né? Aquele filme Na Portal dos Sonhos, que a gente inclusive vai passar no ano que vem, o marido e a mulher, né? Aí ele descobre que ela tinha traído. A história é longa, não vou contar tudo não, até porque fazer spoiler é chato, depois vai passar o filme lá. Descobre que a mulher traiu, aí ele chega lá com uma arma, e a mulher ia matar a mulher. Aí a mulher pede pela vida, para ele não fazer aquilo, aí ele se mata. Ele não suportou a traição, e também para a mulher ficar com sentimento de culpa. Então, aí ele se matou sozinho. Mas a mulher também teve alguma influência nisso. Ela teve alguma participação nisso. A ação dela levou o sujeito a praticar aquela atitude. Ela responde também? Também responde. Cada um na proporção do seu ato. Vocês vão ver o filme, vocês vão entender. Eu não vou contar não, tá bom? Porque senão não vão ver o filme. E quem pratica o homicídio, que é você matar outra pessoa, se você for lá e matou sozinho, você responde sozinho. Se você pagou alguém para matar, você vai responder. Mas o que matou lá, que recebeu o dinheiro, vai também. Se alguém te influenciou para você fazer, esse que influenciou e você fez, vai responder. Então os dois vão responder. Então todo mundo responde. Porque ninguém pela lei de causa e efeito, não assume a consequência do ato que praticou. Então, toda ação praticada tem consequência. E o autor da ação responde pelo ato praticado. Portanto, todo aquele que semeou e fez o plantio vai depois fazer a colheita do que fez. Seja lá o que... Se fez um plantio de coisas boas, vai receber as coisas boas. Se for de coisas más, vai receber de coisas más. Ao invés de você agir dessa maneira negativa, você só ajudou as pessoas, procurou orientar,
Depois você vai receber a recompensa disso. Porque tudo que nós fazemos volta para nós, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, não é? Então vocês vejam que agora, a partir do ano 2000, começaram a reencarnar só espíritos tendentes ao bem, e muitos espíritos já iluminados. E ouso dizer que neste século vai reencarnar também espírito puro, porque nós temos espíritos medianos, né? Espíritos ainda, não é? Nas reencarnações compulsórias, não é? Que estão ainda aprendendo, que ainda não conseguem se orientar pelo bem, mas nós temos espíritos já iluminados, espíritos de luz, que são tendentes ao bem, não é? Que em toda e qualquer ação, a atitude dele é o bem. E aí você vai ter o espírito puro, que é o espírito que já galgou esses espectros, inclusive de precisar se expressar através de um corpo humano. Então não precisa mais nem forma humana, ele já está acima, o espírito puro, não é? E eu ouso dizer que neste começo de mundo de regeneração, até por uma questão de lógica, não é? Que para você começar uma empreitada, você tem que ter pessoas fortes espiritualmente, né? Então você vai ter que ter espírito puro. Eu penso que será mais de um. Já estamos falando do planeta inteiro. Então nós deveríamos ter, acredito, alguns espíritos puros em nível planetário, reencarnado em várias partes. Vários espíritos de luz também, sobretudo no Brasil, que é a pátria do Evangelho Coração do Mundo. E, a partir de 2000, espírito tendente ao bem reencarnando aí um atrás do outro. Agora, espírito tendente ao bem, ele ainda pode tropeçar e errar? Pode, mas a tendência dele é de procurar acertar. É um espírito que quer a redenção, que quer redimir, que quer corrigir, quer fazer o bem, quer pagar o mal com o bem, né? Então ele reconhece que errou e quer reparar o erro, através do amor. Então numa situação como essa, na medida em que o tempo vai passando e as encarnações vão ocorrendo, e os espíritos que são tendentes ao erro vão desencarnando, não encarnam mais, logo você vai ter esse percentual invertido, não é? Na psicosfera planetária, de pensamentos espirituais e não materialista. E aí você vai ter aquela inversão de valores espirituais, compreendendo que a vida é espiritual na plenitude, que a morte não existe, que só existe vida, e que somos todos espíritos encarnados vivendo uma experiência na matéria. E aí a situação vai mudar completamente de figura, até porque, como eu falei, você que está desencarnado, está lá, você vai ver até a casa onde ele parou de novo. Paciência, né, pessoal? Então, é isso, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. E uma boa noite para vocês. Vamos fazer uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, beijo no coração. Obrigado pela presença, fiquem com Deus. E o pessoal do curso que é o Espiritismo, até daqui a pouco. Muito obrigado, boa semana.